Shalom, queridos! Estamos no dia 4 de janeiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 13 de Shevat do ano 5783. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito aqui, como é do conhecimento dos amados, é nós estudarmos a porção semanal, a paraxá semanal da Torá. Sempre lembrando que todo compartilhamento, toda exposição da nossa paraxá, ela será contextualizada para a vida espiritual de um Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta com orientação rabínica e fundamentação judaica, sem sombra de dúvida, juntos nós vamos agregar muito conhecimento para elevarmos a nossa vida espiritual com a Torá. E sempre lembrando que depois de um bom estudo de Torá, um bom estudo da Paraxá, nós vamos trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo de Torá, nós precisamos parar, refletir e entender como aplicar tal conhecimento adquirido no nosso cotidiano e na nossa vida prática. Muito bem, queridos. Essa semana nós estamos estudando a Paraxá Beshalach, e o nome da Paraxá Beshalach significa quando ele enviou. Nós bem sabemos que esse termo ele é uma referência de quando o faraó expulsou e mandou embora os Benei Israel da terra do Egito. E nessa parte introdutória da nossa Paraxá, é importante nós falarmos que a nossa Paraxá contém uma totalidade de 116 versículos. Dentro dessa Paraxá temos uma mitzvot, e para efeito de conhecimento, para você que já estudou ou vai estudar a Paraxá, ela abrange do capítulo 10, do capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17, versículo 16. E hoje, a minha proposta aqui, para nós conversarmos, para nós dialogarmos, é nós abordarmos este tema. É hora de sair. É sobre isso que nós vamos falar. É hora de sair. Sair do quê? Daquilo que nos prende, daquilo que atrapalha a nossa comunhão com Hashem, daquilo que nos atrapalha a estudarmos a Torá, daquilo que nos atrapalha a fazermos as nossas orações diárias. Então é hora de sair. Sair da onde? Do sistema, sair do Egito, sair daquilo que vai contra o que a Torá diz. Então vamos mexer um pouco nesse tema. É hora de sair. Queridos, permita-me trazer aqui um pouco de contexto dessa Paraxá Beshalach, e isso vai trazer um entendimento melhor para nós. Quando nós estudamos a Paraxá anterior, nós aprendemos que muitos judeus, eles não queriam sair do Egito. E a informação que nós temos é que esses judeus, eles foram mortos na 9ª praga, que é a praga da escuridão. E sobre essa morte desse grupo de judeus, veja o que o Midrash diz a respeito deles. Aqueles judeus que estavam juntos lá no Egito, porém, eles desacreditavam na mensagem de Moshe, eles desacreditavam que era tempo de sair. Então, para esses judeus perversos, eles foram punidos, foram mortos ali na terra do Egito, na 9ª praga, que é a praga da escuridão. Sobre esses judeus, veja o que o Midrash diz. Entre os judeus, havia muitos que não acreditavam em Moshe e Arão,
tinham sido realmente enviados por Hashem para libertar os judeus do Egito. Eles disseram: não acreditamos que um dia sairemos desta terra. Muitas vezes nós não temos esperança da chegada do verdadeiro Mashiach. Muitas vezes olhamos para o externo e ficamos desanimados. E o Midrash continua: e mesmo se isso acontecer, dizia esses judeus, nós certamente morreremos no deserto. Nós preferimos ficar no Egito. E aí, queridos, o Midrash, ele diz que Hashem, ele puniu esses judeus com a praga da escuridão. Então, nesse trecho do Midrash, qual é a lição que nós aprendemos? Que lá no Egito, no meio dos Benei Israel, tinham alguns judeus que não acreditavam na mensagem de Moshe. Eles não queriam sair do Egito. Pensavam esses judeus: o que adianta nós irmos para o deserto e morrermos no deserto de fome, de sede? Então, de fato, o Midrash vem e nos diz que Hashem, ele pune esses judeus ainda ali na terra do Egito. Então, pega essa informação, pega essa visão, porque nós vamos usá-las para compreendermos a Parashá atual. A informação que nós temos é que os judeus que ficaram vivos, queridos, eles receberam carta branca para sair do Egito. Porém, a Torá nos mostra que eles relutaram em deixar o Egito. O Humash, para fortalecer esse entendimento, nos conta que eles relutaram de fato para abandonar o Egito. Afinal de contas, trocar o seguro, né, queridos, pelo desconhecido, de fato, é uma decisão muito séria. E o Humash também nos conta que eles pensaram: agora que os egípcios sofreram as pragas, seremos melhores tratados. Então, sendo assim, é bom nós ficarmos na terra do Egito. Então nós percebemos aqui que uma parte dos judeus que desacreditavam na mensagem de Moshe, que desacreditavam na libertação dos Benei Israel e de uma forma desencorajava outros, a Torá nos informa que esses judeus, eles foram mortos na praga da escuridão. Os judeus que permaneceram vivos, eles estavam ainda resistentes em querer encarar um deserto. Então era mais cômodo ficar ali no Egito, um lugar mais seguro. E alguns pensavam assim: vamos ficar, porque agora que os egípcios apanharam, entre aspas, aí, quem sabe os egípcios vão nos tratar melhor se nós ficarmos. Podemos dizer, queridos, que a saída, mediante essa situação, já que eles queriam ficar, sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que a saída dos Benei Israel, desses que permaneceram vivos, foi meio que na base da força. A Torá diz que o faraó mandou eles irem embora. É isso que nós percebemos aqui no início da nossa Parashá. A Torá nos conta que depois da última praga, o faraó, que também ele era um primogênito, procura os judeus e manda eles irem embora. Essa é a informação que nós temos. O faraó procura os judeus e manda eles irem embora o mais rápido possível. Na verdade, também, queridos, isso aqui é importante nós entendermos. O faraó, ele era primogênito. E sem sombra de dúvida, ele estava com medo de morrer devido à 10ª praga. E nós percebemos pela própria Torá que os Benei Israel foram expulsos, foram mandados embora pelo próprio faraó. Portanto, com todo esse contexto nós temos o nome Beshalach, quando ele enviou. Esse é o contexto da Parashá. Os judeus saindo do Egito,
Os Benê Israel sendo mandados embora por Faraó. Então pegue essa visão, esse é o contexto da nossa paraxá. Os judeus que permaneceram vivos, saindo do Egito, sendo expulsos, mandados embora por Faraó. Esse é o contexto. E aí, queridos, entrando agora na paraxá em si, nós vamos perceber que a própria paraxá, ela começa mostrando essa expulsão, essa saída dos Benê Israel da terra do Egito. Então vem a Torá e nos diz em Shemot capítulo 13, verso 17. Êxodo capítulo 13, verso 17. E foi quando o Faraó enviou o povo. Deus não conduziu através da estrada dos filisteus, pois Deus disse: se o povo encontrar guerra, talvez se arrependa e volte para o Egito. Êxodo capítulo 13, verso de número 17. Nós estamos falando de um tema muito relevante para nós. É tempo de sairmos. Sairmos do quê? Do comodismo, da procrastinação, da preguiça. Sairmos daquilo que nos atrapalha de estarmos unidos como irmãos, como comunidade. Como diz o Terrilim 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É tempo de sairmos do quê? Da inércia em relação ao estudo da Torá, da inércia em relação às preces diárias do nosso Sidur Benei Noach. É tempo de sairmos de um lugar, de um sistema que quebra, que nos trava espiritualmente, que é um símbolo do Egito, e irmos para mais perto do Sinai, irmos mais perto da Torá. Este é o cenário que está acontecendo. O Faraó, ele está mandando os Benê Israel. Nós sabemos que tudo isso era plano de Hashem, e eles estão saindo de um sistema, estão indo embora. Faraó está mandando eles ir embora, e sem perceber, Faraó está sendo usado por Deus e empurrando, no bom sentido, os Benê Israel para receber a Torá. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, deste verso, se você reparar bem, o Faraó, ele enviou o povo. Essa é a verdade que nós estamos percebendo neste verso. Como aprendemos, o Faraó, ele mandou de fato os Benê Israel embora do Egito. Repare, como já disse aqui, que eles estão indo para mais longe do Egito. Eles estão indo embora. É tempo de ir. Eles estão indo embora do sistema do Egito e indo para mais perto da Torá. Eles vão desfrutar agora no deserto os milagres de Hashem. Eles vão desfrutar o Monte Sinai, o recebimento da Torá. Eles estão indo embora do sistema, porque é tempo de ir, é tempo de sair do sistema. E se nós repararmos, amados, aqui no verso 17, Hashem vai enviá-los para muito longe do Egito, para muito longe do sistema. E muitas vezes, Hashem, ele nos manda para muito longe de sistemas, de empecilhos que nos atrapalha de nós termos um momento diário com a Torá, de nós termos um momento diário com a palavra do Eterno. Então, se nós pararmos para analisar o texto numa amplitude, nós vamos perceber que, de fato, Hashem está mandando os Benê Israel para longe do sistema. É tempo de ir, é tempo de sair de tudo aquilo que nos trava na conexão com a Torá e fazermos deste mundo a morada de Hashem. É tempo de nós trazermos a consciência divina para este mundo e elevarmos as pessoas para uma conexão com Hashem. Nós bem sabemos que está escrito nos profetas, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, verso 23, naqueles dias
muitos agrudarão nas vestes de um judeu. Eles dirão: iremos convosco, porque sabemos que Hashem é convosco. Então repare, nós vamos entender dentro dos profetas também que na era messiânica todo mundo vai ir aonde? Ao povo de Israel, aos judeus, à Torá. E naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. Queridos, nós bem sabemos que Hashem vai enviá-los para muito longe do Egito. Está escrito em Shemote, capítulo 13, verso 17, as seguintes palavras: Deus não conduziu através da estrada dos filisteus, pois Deus disse: se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. Repare bem, eles saíram do Egito porque o faraó mandou-os embora. Eles estavam com uma mentalidade de ficarem no Egito. E aí, de modo geográfico, Hashem não manda os Bnei Israel pela terra dos filisteus. Era muito mais rápido eles chegarem na terra de Canaã. Porém, Hashem muda a trajetória deles para eles ficarem mais longe do Egito, mais longe do sistema, mais longe do símbolo que representa toda a maldade e empecilho do cumprimento da mitzvot. Então, estrategicamente, Hashem ele está mandando os Bnei Israel para longe de tudo aquilo que é mal, daquilo que é ruim e que atrapalha o cumprimento das mitzvot. Olha que interessante. Com isso, nós estamos aprendendo que, de fato, é tempo de irmos para longe daquilo ou daquelas coisas que atrapalham a nossa conexão com Hashem. Nós bem sabemos que o Egito, ele de fato, ele representou na época um sistema totalmente sem Deus. O Egito, ele representa um forte materialismo. E a grande lição aqui, meus amados, é que Hashem, ele está afastando os Bnei Israel do sistema e levando-os para o deserto, para bem longe do pecado, para bem longe do sistema malvado. E Hashem, nós percebemos numa leitura maior, está levando os Bnei Israel para o Sinai, para um contato profundo com a Torá. Deus, querido, ele vem e trabalha dessa maneira com os Bnei Israel. E olha que interessante. Muitas vezes, Hashem nos leva para caminhos diferentes, porque ele sabe que amanhã ou depois, dependendo do contexto que nós estivermos inseridos ou envolvidos, talvez isso possa ser uma barreira para nós servirmos a ele de maneira correta. E olha que interessante, quando nós falamos que Hashem quer nos levar para longe do mal, no nosso Sidur Ben Noach, nós vamos perceber uma parte das preces que nós pedimos a Hashem para ele colocar em nossos corações vontade pelo estudo da Torá e nos afastar de todo o pecado. O próprio Sidur Ben Noach, onde nós oramos diariamente, nos leva a fazermos essa prece ao Eterno. Então está escrito no nosso guia Ben Noach, na página 15: e que seja tua vontade, Adonai nosso Deus e Deus dos nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e fazer-nos apegar aos teus mandamentos. Não nos leve ao pecado, nem à transgressão ou à iniquidade, que a tentação nem a tentação ao desprezo, que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Então nós oramos assim diariamente, pedindo a Deus, pedindo a Hashem que nos livre de todo o mal e brote em nossos corações o desejo pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, pelo estudo da Torá. Então, queridos, muitas vezes nós temos que pedir para Hashem nos levar para longe do sistema, porque é tempo de irmos,
É tempo de ir, não é tempo de ficar preso, não é tempo de ficar em doutrinas erradas, não é tempo de ficar num contexto de idolatria. Essa semana, para os irmãos terem uma ideia, eu entrei em um grupo, em uma comunidade, e um querido perguntou para mim: você nega José Carlos na sua vida 100%? Eu falei: sem sombra de dúvida, já neguei José Carlos a partir do momento que eu trombei com a Torá. Faz tempo que eu abandonei José Carlos. Então veja bem, queridos, olha que interessante. Muitas vezes nós temos que pedir a Deus força para sairmos desse sistema. A Torá está dando essa pista para nós, que Hashem, ele quer que os Benei Israel não volte mais para o Egito, não volte mais para o sistema. Portanto, Deus, de acordo com Shemote 13:17, vai conduzir os Benei Israel não pela terra dos filisteus, mas para um deserto, para um lugar mais distante do sistema do Egito. É tempo de irmos, é tempo de sairmos, é tempo de irmos para mais longe de coisas que nos atrapalham na nossa comunhão com Hashem, por meio do estudo da Torá, das orações. E como eu disse, todo dia, já sendo redundante, diariamente, nós fazemos essa prece no nosso Sidur Ben-Noach. E que seja a tua vontade, Adonai nosso Deus e Deus dos nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e fazer-nos apegarmos aos teus mandamentos, não nos leve ao pecado nem à transgressão, ou à iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo, e que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Nós fazemos essas preces a Hashem, que coloca o nosso coração no estudo da Torá e para longe daquilo que realmente desagrada a Hashem. Então a lição que nós estamos aprendendo aqui no compartilhamento dessa paraxá é que é tempo de irmos e sairmos de tudo aquilo que prende a nossa vida espiritual. Queridos, talvez, diz aqui o versículo, os Benei Israel, se fosse por um caminho mais fácil, talvez o próprio Deus falou, eles se arrependam e voltem para o Egito. Então o Rashi, ele explica esse versículo da seguinte maneira: pensariam sobre o fato de terem saído do Egito, planejariam e tão logo voltariam. Então o Rashi diz, comentando esse verso da Torá, que eles, na primeira guerra, no primeiro obstáculo, eles iriam fazer um planejamento e voltar para o Egito. E você, no meio das dificuldades, no meio das guerras, no meio dos filisteus, você está planejando voltar para o Egito? Você está planejando voltar a adorar um homem que se diz que é Deus? Você está planejando voltar para a idolatria? Você está planejando voltar para o Egito? Aquilo que parece bonito, mas por trás é um sepulcro. Tome cuidado. É tempo de sairmos, é tempo de irmos para bem longe do Egito. Não podemos brincar com o mal, não podemos dizer o Egito é seguro. Quanto mais longe do mal, melhor. E a lição, queridos, aqui é o seguinte: é tempo de cortar o mal pela raiz. E aqui tem uma lição muito importante. Os Benei Israel, eles saíram em grupo, saíram em comunidade do Egito. E aqui tem uma lição muito importante. Nós temos que sair, nós temos que ir embora do sistema do Egito, daquilo que atrapalha a nossa vida com Hashem. Porém, temos que ajudar outros que estão ao nosso redor. Eu quero trazer aqui algumas palavras do Humash que nos diz exatamente isso. Essa dinâmica se mantém verdadeira para nós na atualidade. É certamente recomendável ajudar os outros
a sair do seu Egito particular, as contrições que os impedem de experimentar a vida em sua plenitude, como tensionava Deus e de cumprir a sua missão divina. Deus, sem dúvida, recompensará todo aquele que catalisa a redenção individual de outra pessoa, libertando também a ele de qualquer Egito que o comprima em toda a sua própria vida. Então olha que lição maravilhosa. É tempo de irmos. Porém, quando os Bené Israel saíram do Egito, do sistema, embora o faraó mandou eles embora, eles foram em grupo. Era a comunidade de Israel. Eram os filhos de Israel que estavam saindo. Hashem tirou eles em grupo. Então uma lição que o Humash traz para nós, dentro dessa dinâmica, é que de fato nós precisamos também pensar em nós, realmente cortar o Egito pela raiz, irmos embora de tudo aquilo que nos atrapalha a termos um relacionamento com Hashem, porém precisamos também ajudar o nosso próximo a ter um relacionamento com Deus. Precisamos ajudar o nosso próximo a entender a vontade de Hashem para a vida dele. Queridos, e o que nós precisarmos fazer, devemos fazer. Devemos ajudar as pessoas a entender o caminho verdadeiro de Deus. Eu tenho me dedicado muito nessa parte, em trazer a consciência divina, mostrando que certo novo sistema egípcio não é verdade, mostrando que profecias estão fora de contexto, que leis onde seres humanos morrem em prol de outros não tem base e fundamento na Torá. A Torá não manda em nenhum lugar matar um ser humano em prol do outro. Isso é proibido, isso é erradíssimo na Torá. Então nós temos que trazer essa consciência divina na vida das pessoas. Temos que ajudar essas pessoas a sair do Egito, a sair do sistema. Então essa é a lição que o Humash traz para nós. É tempo de irmos? É tempo de irmos. É tempo de ir? É tempo de ir. Porém, esse ir muitas vezes vai implicar em nós pegarmos na mão de outro Bené Noah e dizer para ele: vamos ir embora do sistema, vamos ir embora do Egito. Hashem está nos levando para o Sinai, lá tem Torá, ainda que nós passemos pelo deserto, vai ter maná, vai ter coluna de nuvem, vai ter coluna de fogo, Hashem vai cuidar de nós. É tempo de sair do sistema. E sair do sistema de modo individual é importante, mas o Humash está trazendo uma lição para nós muito profunda, que nós precisamos ajudar o nosso próximo a sair do Egito. Então nós, como Bené Noah, o que nós precisamos fazer e podemos fazer? Conscientizar as pessoas da vontade de Deus. Talvez você tenha um parente que está 30 anos num sistema religioso e não conhece a Torá, não conhece a palavra de Deus. E nós precisamos ir para cima, no bom sentido. Precisamos pegar na mão dessas pessoas, chacoalhar elas e mostrar o caminho verdadeiro da Torá. Que nós possamos ir, mas se nós irmos, vamos pegar na mão uns dos outros. Vamos trazer consciência divina. Vamos explicar para as pessoas a verdade sobre a Torá, o caminho sobre a Torá, e vamos explicar para ela o futuro. Mashiach está chegando. E agora é o verdadeiro. Amém? É tempo de ir. Baruch Hashem e Shabbat Shalom.